Bom, vamos lá, meninas. Né? Eu coloquei, intitulei, né, Pedagogia Histórico Crítico, ensino de ciências ensino de ciências no ensino fundamental. Bom, a gente vai falar um pouquinho, né, dessas teorias pedagógicas, né, no próprio ensino de ciências. Vejamos aqui, né, vamos lá retomar os nossos primeiros semestres, né. Em 1500 a gente vai ter, né, a pedagogia tradicional, né, e aí aqui essa base aqui é daquele livro História das Ideias Pedagógicas, do professor Demival Saviani, né. Tainara, se quiser, Tainara, a gente pode disponibilizar, tranquilo, viu? E aí, na década de 30, né, a gente vai ter a questão da escola nova, né, os manifestos, o Manifesto dos Pioneiros da Educação nova, e aí no fim dos anos 50, os anos 60, e metade dos anos 70, pedagogia tecnicistas. E aí o ensino de ciências, né, ele vai ser a aprendizagem por descoberta e redescoberta, né, o ensino por descoberta. Nessa parte aqui em 60, por aí, também nós vamos ter a entrada, né, da teoria cognitivista do Piaget, né, vocês devem estar lembradas. Para mim, travou aqui, aquelas meninas, tá tranquilo? Vocês estão me escutando direitinho? Sim, sim. Ah, tá. E aí é nesse período aqui também que vai ser demarcado a entrada do ensino de ciências nessas perspectivas construtivistas. Elas vão entrar nesse período aqui da década de 60, né? Então, tal que a gente vai falar que hoje existe uma hegemonia, né, no ensino de ciências, que é do próprio construtivismo. E aí, meados dos anos 70, vai ter as pedagogias crítica e produtivistas, e dentro delas também a gente vai ter a entrada, né, da própria, começar as formulações da própria pedagogia histórico-crítica, né, onde o professor Demival Saviani vai levantar algumas questões, e aí vai ser demarcado que na década de 80, né, a gente vai ter já a pedagogia histórico-crítica já colocada assim como já uma teoria mais fundamentada, né? E aí a gente vai ter o construtivismo, né? Também se consolidando mais, né? O início então das políticas neoliberais com influência na educação. E aí no fim dos anos 90, né? O professor Demival Saviani vai colocar esse tempo como neos, né? Justamente por conta do pós-modernismo, né? Que enquanto estava na discussão daquela sociedade do conhecimento, né? O próprio pós-modernismo coloca a questão da ciência em dúvida, né? E aí coloca esses choques, né? Por isso que vocês vão ver muitas pesquisas, algumas questões por narrativas, né, para aquela questão dos saberes, e aí vocês vão ter um material muito bom, né, do professor Newton Duarte, que vai ter esse Vygotsky e o aprender, vocês vão ter a individualidade para si, crítica do fetichismo da individualidade. Vocês podem, esse livro aqui vai ter vários artigos falando sobre a questão do próprio pós-modernismo, que aí eu não vou abordar também aqui por conta do nosso tempo, né? Mas aí começa a entrar essas questões e não vai ficar somente naquele campo da educação, assim, em geral, né? Entra muito forte dentro do próprio ensino de ciências, vai entrar. E aí, nesse período também, não é amadurecido, né? Estava iniciando ainda as pesquisas na própria questão de como a pedagogia histórico-crítica se articula com o ensino de ciências e biologia. Não estava muito claro, justamente por conta de ser uma teoria pedagógica, a gente coloca ela como nova, né? Vai completar esse ano agora 42 anos, né? Então, ainda falta muitas pesquisas, né? Por exemplo, na área do currículo, né? Vocês que querem, assim, vislumbram essa perspectiva, tem currículo, avaliação, a gente quase não tem pesquisas, né, voltadas à pedagogia histórico-crítica e avaliação, né, formação de professores, então tem muita coisa que a gente precisa,
né, de vocês, como o professor Saviani coloca. É uma construção que ela é coletiva, né? E aí o professor Fred também tem grupos de estudo sobre a pedagogia histórico-crítica, aí vocês conversem com a Carla, né, para poder participar. Eu aconselho bastante, né, porque é uma pedagogia que ela se pauta, né, na defesa da classe trabalhadora, né? E aí vem aquela questão, né, onde é que nós estamos colocados? Nós somos a classe trabalhadora. Então nós precisamos nos apropriar desses conhecimentos. E a pedagogia que pauta isso é a pedagogia histórico-crítica. Pode passar, Carla, por favor. Eu coloquei ali, viu, meninas, essa questão que vocês, eu subentendo que vocês já sabem, né, já viram essas teorias pedagógicas e por serem da pedagogia e tudo mais, sabem até mais do que eu. E aí a trajetória, né, dentro do próprio ensino de ciência e como isso vai sendo colocado, construído. O início do século XX vai ter uma tradição higienista, né, dos conteúdos escolares, a educação salvacionista, civilizatória, pedagogia tradicional, a reforma Francisco Campos, né, de 31, e a própria do Gustavo Capanema, onde vocês vão ter aquela questão do surgimento do SESC, do SENAI, enfim, vai surgir por ali nesse período. A inserção, né, de disciplinas escolares que tratavam de conteúdos biológicos. E aí eu vou colocar aqui também, nesses períodos aqui, a questão do próprio ensino de ciências e biologia não era colocado como uma área só, assim. Hoje a gente estuda ensino de ciências, né, biologia. Nesse tempo, não. Quem é mais colocado aqui em evidência é a própria ensino de física, tá? E aí vamos chamar a física, a questão da química, vai estar bem misturada aqui nesse período, e que só mais tarde aqui vai começar a ter um desmembramento. E aí o período entre reformas, né, que as ideias da pedagogia nova, do John Dewey, né, são trazidas para o ensino de ciências, né, escolar, como possível centralização das ciências biológicas. Pode passar, Carla. A década de 50, né? E aí você vê que o objetivo do ensino era o de tratar os assuntos considerados os vários grupos de organismos separadamente e suas relações filogenéticas, em que as aulas práticas tinham como meta principal ilustrar as aulas teóricas, né? Então a gente pode ver que tem essa questão do pragmatismo, né? Mais imediatista. A disciplina biologia é unificada, começou a ganhar então dentro uma força nas escolas. E também nesse período aqui, né, tem até uma parte da minha dissertação que eu vou falar, vamos ter uma corrida, né, espacial, né, da Sputnik, né, lançada pela Rússia, e aí os Estados Unidos, opa, não é assim, e aí eles começam a tratar a questão do ensino de ciências de uma forma mais séria, né, tendo que vincular esse ensino à própria questão da sociedade, das tecnologias. Temos que mexer na educação, do jeito que está, nós estamos perdendo. Então, começa a vir currículos, né, do próprio dos Estados Unidos para o Brasil, né, consultores daquela época, né, vindo para o Brasil fazer consultorias. Ou seja, muito parecido com que nós estamos vivenciando também hoje, né, com a reforma do ensino médio, com a BNCC, vocês podem ver que são estudos que eles trazem de lá. Tem um livro do EPA, de alguns anos atrás, que ele vem mostrando como isso era aplicado nos Estados Unidos, a questão da própria BNCC. E a década de 60, né, vai ter o apogeu e o declínio do movimento, então, escolanovista. E aí a gente vai começar a ver que tem que ser uma questão mais técnica, que tal, né? E aí vocês vão ter esse período aqui, a gente vai entrar na ditadura militar. E aí, fim da década de 60, né, início da década de 70, vai surgir o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, que adaptava, então, 2 novos livros. Olha o nome do livro, tá vendo? Veio dos Estados Unidos, né? Biológico, Science, Currículo, Estudos. Isso aí a Carla fala inglês melhor do que eu. A versão azul, né? Que tratava dos conhecimentos biológicos a nível molecular, né? E publicado, então, em 2 volumes. A versão verde, que trazia a questão do meio ambiente, né? E aí surge, então, o ensino por descoberta, por redescoberta. Vocês estão vendo que as perspectivas que eu estou falando, né, trazendo, são mais, né, de cunho, então, construtivista, né? O aluno vai se construindo, vai aprendendo a pesquisar por ele sozinho. Não tem centralidade aqui o professor, tá?
Pode passar, Carla, por favor. E aí, meados de 70, né, e aqui final de 70, a gente vai ter essa forte concepção, então, da pedagogia tecnicista. Né? E aí, com o golpe militar de 64, o interesse do ensino de ciências era formar, então, cidadãos que contribuíssem para o desenvolvimento econômico do país. E aí, sendo assim, a nova LDB trouxe a formação educacional voltada para a profissionalização e a busca pela produtividade. Não muito diferente do que nós temos vivenciado hoje, né, dos nossos cursos. E aí, por isso vai ter essa forte, né, a pedagogia tecnicista. E o final de 70, né, a gente vai ter a crise da democracia e fez com que a população exigisse melhores condições sociais e econômicas, a fim de oferecer aos alunos conhecimentos que permitiriam tomada de decisões frente às novas tecnologias. Os temas relacionados à problemática ambiental ganharam destaque nos currículos, então, de biologia. Pode passar, Carla, por favor. E aí, em 80, né, vai ter uma onda de democratização e pedagogias contra-hegemônicas. Entretanto, nessas pedagogias, né, não foram apropriadas nas práticas pedagógicas do ensino de ciências e biologia, ficaram mais pelos discursos, né, não foram tão colocados, porque a gente sabe que para isso ser concretizado, o professor Saviani coloca que também é necessário uma transformação na próprio sistema econômico, né, que nós estamos inseridos. E aí, embasadas nessas teorias de abordagem cognitivista, o ensino era fundamentado na resolução de problemas, permitindo que os estudantes aguçassem seu espírito investigativo e contestador. E aí vocês vão ter aqui o movimento das concepções alternativas, né, em que o aluno chegava com uma determinada ideia e ali ia gerar, junto com o professor, ia gerar uma crise, né, dos conceitos, e aí o aluno iria, então, tirar aquele conceito, né, que ele tinha do próprio senso comum, né, para um conhecimento científico. Só que depois, né, esse movimento, ele vai cair em descrédito, ele vai perder força. E aí, como na década de 90, né, pode passar, Carla, por favor. E aí, na própria década de 90, né, surge, então, a questão da ciência, tecnologia e sociedade, né, que vai vincular essa perspectiva à perspectiva freiriana, né, aí ganha um destaque aqui o próprio Paulo Freire, eles vão tentar vincular, né, o Paulo Freire ao ensino de ciências e essa questão da ciência, tecnologia e sociedade, né, e aí o professor Newton Duarte também vai colocar aqui e fazer algumas críticas, né, das misturas que se tem, né, de colocar o Vygotsky junto com o Piaget, né, e aí relembrando vocês, que eu vou falar um pouquinho também mais à frente novamente, que a pedagogia histórico-crítica, ela se apoia, né, na psicologia histórico-cultural, né, do Vygotsky, e não do Piaget. E o Piaget tem uma determinada concepção e o Vygotsky tem outra. São duas concepções de mundo, né? São totalmente distintas. Por questões, eu acredito, né, também da tradução das obras do Vygotsky, né, é que vão ter algumas apropriações inadequadas, né, indevidas, né. Contudo, apesar de tudo isso, né, e das traduções que foram sendo feitas, das obras que foram sendo lançadas, ainda tem pesquisadores que persistem no erro, né, de misturar Vygotsky com Piaget. Tem um determinado grupo do Sul que eles lançaram agora uma nova perspectiva no ensino de ciências, que eles misturam muito bem o Vygotsky com o Piaget, né? Eu acho um erro gravíssimo. E aí vai ter a década de 2000, né, que é a área de ciências da natureza para o ensino médio nos PCNs, né? E aí vai ter outras palavras que vão surgir da interdisciplinaridade, da contextualização, das competências e das próprias habilidades. E aí a professora Malanche vai colocar, né, nesse período, né, vai ter também a nova repaginação, né, das teorias escolanovistas, né, junto com o construtivismo, que aí vocês verão que tem o ecletismo,
e esse ecletismo para eles não é algo ruim, tá? É algo bom que deve colaborar e tal, enfim, né? E aí vai ter a questão da própria pedagogia das competências. Pode passar, por favor, Carla. E aí, colocamos aqui, né, para finalizar um pouquinho dessas concepções, né, em meados da década de 2000, vão ter as questões que enfatizavam, né, o próprio desenvolvimento da cidadania, tomaram conta de grande parte dos documentos curriculares de âmbito nacional. Aqui é interessante a professora Olinda Evangelista sempre fala que a gente, quando vamos fazer pesquisas, inclusive documentais, aquele documento, ele vai apresentar uma determinada ideologia, né, autores dali. E aqui, nessas perspectivas aqui, a gente pode ver que, apesar, né, de estarmos avançando, como vocês viram aqui, teoricamente a gente avançou em algumas concepções críticas, né, na educação, né, contudo, elas ainda não pautavam, né, a própria questão que o problema da educação não era reformular isso, né, mas é o próprio sistema capitalista, né, que ele vai tomando, né, as questões educacionais, né, através dos documentos, né, e colocando esse ideário, e aí os professores na educação, às vezes, acabam sendo seduzidos pelos discursos, né, e reproduzindo o próprio ideário. Né, e a pedagogia histórico-crítica, ela pauta ao contrário disso. Exatamente, Marisa. Há uma ideologia dominante. E aí vai ter, né, o que nós chamamos a era dos neos, né, como eu coloquei lá na frente, né, o produtivismo, né, o tecnicismo e as suas variações, como o professor Nemeval Saviani vai falar em um artigo dele, né, de 2010, aí eu posso também passar para a Carla, para vocês terem, onde ele vai colocar os principais conceitos, né, o que essas teorias, essas tendências vão sendo pautando. Eu posso mandar para vocês também. Pode passar, Carlos, aqui é só questão dos documentos. E aí, pronto, né? Para a gente finalizar. A disciplina de ciências, né? Ela é colocada nos documentos, né? Como algo que fosse assim, você tem que aprender ciências para resolver os problemas, né? Da sociedade. Você tem que aprender ciências para fazer investigação, para fazer experimentos. Mas a ciência, ela é mais do que isso. Sabe por quê? Por conta desse desconhecimento histórico, filosófico, crítico da própria ciências, nós temos hoje um Brasil onde a maioria das pessoas não acreditam uma parcela agora, né? Não acreditam na vacina, né? Ou seja, negacionismo científico. E aí o professor Newton Duarte vocês podem ver naquele artigo que eu mandei para vocês, né, dessa luta ideológica, né? E aí nós, professores, que nos pautamos, né, que acreditamos, colocamos, né, que a escola é o local do saber sistematizado, é o local do saber científico, nós não podemos nos cruzar ou nos abster desse discurso, né, que é ideológico, né, de própria concepção do mundo. A ciência, né, ela é objetiva, ela não é um conjunto de crenças, de dogmas, né? Então, ela tem essa objetividade, né? E aí a gente vai mostrar um pouquinho também mais à frente. E aí esses documentos curriculares, né? A LDB e tal, eles vêm pautados nesse dos saberes. Olha, o seu saber não é mais poderoso do que o meu, não é melhor do que o meu e tal. E aí você relativiza a própria ciência, relativiza a cultura, né? E aí é onde a gente acaba perdendo esse fio da meada, que ele é histórico. Pode passar, Carla, por favor. Pronto, pode passar. Tendências teórico-metodológicas no ensino de ciências. Aqui foi um artigo recém-lançado, que saiu recentemente, da professora Thalita, né, do professor Leandro Coelho, da professora Daiane Prezado, né, onde eles vão fazer uma pesquisa, né, sobre as principais tendências teórico-metodológicas no ensino de ciências na biologia. E aqui a gente pode ver pela tabelinha, né, que as teorias escolanovistas e construtivistas, elas vão ter digamos assim,
um maior número, né? Os pesquisadores focam mais nelas. A ciência e tecnologia também, o multiculturalismo, que a gente achava até um tempo atrás que não ia chegar no ensino de ciências e biologia, mas chegou, está aqui, né? A psicologia histórico-cultural, baixíssimo. A teoria freiriana também é pouca, porque essa teoria freiriana, eles costumam vincular muito aqui na ciência e tecnologia. Eles fazem muitas pesquisas misturando as duas perspectivas. E a teoria do professor reflexivo, 2, né? Teoria sobre didático também muito pouco. A gente vai ver que a gente vai ter essas teorias escolanovistas e construtivistas, elas são ainda, né, hegemônicas. Vai também sair um artigo meu, né, onde eu vou mostrar que as teorias escolanovistas e construtivistas, elas também ainda são hegemônicas, né, na questão curricular. Eu pesquisei no eixo do currículo, né, ainda são hegemônicas também dentro do currículo no ensino de ciências. E aí vou mostrar para vocês por que é necessário a gente ter uma superação dessas tendências pedagógicas, né, teorias pedagógicas no ensino de ciências. Pode passar, Carla, por favor. E aqui, né, o ensino por descoberta e redescoberta. Marca educacional, projeto de ensino de ciências, né, destinado ao primeiro grau, né, onde eles vão misturar aqui a metáfora do próprio aluno cientistas, né, que o aluno ele vai se desenvolvendo sozinho, basta o professor, né, apresentar alguns meios, né, algumas pesquisas, e o aluno ali vai construindo, então, o seu conhecimento. Né? A gente vê muito isso naquelas questões na Secretaria de Educação, né, e tal, que o pessoal, as coordenadoras chegam, façam projetos com seus alunos e tal, e a gente fica fazendo malabarismo, né, para fazer algum projeto com esses meninos, né? É desse jeito que funciona. Eu já sofri isso daí. Pode passar, Carla, por favor. Aí não temos laboratório, não temos material, aí a gente tira do nosso bolso, né, para dar os meninos estragar. É assim que funciona. Ali a Marisa está concordando comigo, então tá tudo certo. Né, a própria mudança conceitual, né? Aqui vai ter então a própria onda construtivista, né? Aqui vai ter o Mortier, né? Então eles vão ter as concepções alternativas. Eu vou dar um pouquinho por conta do tempo, tá? Que só até 8h30, né, Carla? Tá. Então, aqui vai ter essa mudança conceitual, que como eu falei para vocês, ela vai acabar caindo, porque vai mostrar que os alunos, né, de um certo tempo, que mudavam a sua concepção, né, dentro da sala de aula, eles voltavam depois a falar a mesma coisa que eles falavam antes do senso comum. Né? Aí o erro de você não ensinar, né, a própria ciência dentro da sala de aula, que ela é objetiva, ela não parte do senso comum. Pode passar, Carla, por favor. Ciência, tecnologia e sociedade, né? CTS ou CTSA, quando ele fala em meio ambiente. Não é um método de ensino, mas uma abordagem, então, de conteúdo. E aqui eles vão estar pegando a questão do próprio Paulo Freire, tá? Eles vão ser, na maior parte deles, eles são freirianos, e aí vão trabalhar essa questão aqui. Eles vão se pautar, né, de que o ensino de ciências, né, precisa ter uma visão crítica, né, do mundo, né, da ciência e tal, tecnologia e tal. Só que eles não falam que tudo isso daí está, né, vinculado a um sistema econômico que ele despreza a vida. Vocês viram isso, né? Agora, na pandemia, ficou bem mais evidente. Despreza a vida e o lucro fica acima. Né? A gente está vendo a questão quase todo dia sobre meio ambiente. Né, como está acontecendo aí com o mundo, com a questão do meio ambiente. Eles não pautam que tudo está acontecendo, parte de um sistema econômico, tá? Que um novo mundo ele é possível, né? Que a gente tem que mudar essa concepção de mundo, né? Eles não vão pautar isso, porque não é do interesse, né? Então, eles vão se abster disso aí. Eles vão falar que a gente deve procurar algumas abordagens e alguns conteúdos que sejam críticos, mas críticos em qual sentido, né? Aqui é a Isabelle. Isabelle, você deve,
né, consumir pouca água e tal, mas não fala que o consumo de água que tem lá na indústria, né? Não fala da questão da energia elétrica que vem super alta, né, de que a gente tem que estatizar, né, tem que mudar essa lógica, eles não vão falar isso, tá? A indústria vai começar, porque a indústria ela é importante, a indústria, né, o agro é pop e tal, enfim, começa desse jeito. Pode passar, Carla, por favor. E aí o ensino por investigação, tá? A professora Saceron vai ser assim, a grande teórica, né, assim, digamos, pesquisadora dessa concepção, né? E aí eles vão pautar que o ensino, né, o educando, ele deve ser alfabetizado cientificamente. Tá? Qual é a questão disso, né, desse alfabetizado cientificamente, né? Como você vai mediar essa questão do ensino, né? Essa condução, sai do senso comum, né? E aí você ter um conhecimento mais científico, né? Passa também por uma questão que ela é psicológica, né? Que nós não podemos desprezar. Então, essa questão da própria alfabetização científica, elas a gente vai colocar, eles vão colocar, né, aqui, que ela tem que ser para todas as etapas, né? Desde a educação infantil, isso não vai importar, porque, veja, não vai se abster de que o ensino de ciências, ele deve estar dentro da sala de aula desde a educação infantil. Isso vai ser colocado, né? Não é proibido nessa perspectiva, né? É bom para a criança, tal, eles vão colocar isso. E também para a própria pedagogia histórico-crítica, né? Vão ser colocados isso daqui. A questão é como isso vai acontecer? Como é que é essa mediação? Né? A questão, aí eu coloco, né, que uma das grandes questões ela é psicológica. Por isso que a gente não pode colocar, claro, a questão da psicologia algo assim, em primeiro lugar, não. Mas ela tem muito a ver com a pedagogia, né, de como ensinar. Uma depende da outra, ou seja, uma maneira bem dialética, né? E aí essa perspectiva aqui, ela é construtivista, né? Esse aluno ele vai ser alfabetizado cientificamente. Bom, nós temos aí uma questão que eu falo para vocês, quantos analfabetos funcionais no Brasil? Vocês já pesquisaram? Como é alto o índice ainda? Como é que o índice o EJA está sendo destruído, né? Já desde 2017 para cá o EJA vem sendo destruído. Como é que a gente vai falar sobre isso também no EJA, sobre essa alfabetização? Então, são algumas problemáticas, né, que a gente vai colocando, e claro, cada concepção dessa, ela dá uma contribuição, né? Não é todas elas não deram nenhuma contribuição, deram. Elas colocaram que tem uma perspectiva crítica, tal, na perspectiva deles, mas elas deram alguma contribuição. Por isso que a gente tem que pegar, né, o que é de importante, o que ali contribuiu, né, e superar por incorporação. Né? Isso aqui foi importante, pronto, isso aqui não é mais importante. E aí eu falo isso porque, assim, no próprio ensino de ciências, a gente que pesquisa ensino de ciências na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, somos a minoria da minoria da minoria. Né? Então, a gente está construindo agora tudo isso. Né? Por isso que a gente vai pegando de um e de outro que é importante, né? O que deu de avanço, né? E o que não for de interessante a gente deixa. Pode passar, por favor, Carla. Respondido, Pri. E aí as pedagogias, né, multiculturalistas. E aí eu recomendo a leitura do livro da professora Júlia, onde ela vai tratar desse tema mais aprofundado, né? E aí vai ter aquelas influências das teorias pós-críticas de currículo, né, que as principais vão ser, né, o McLaren, né, o Deleuze, o Hall, Foucault, né, elas são, na minha pesquisa que eu fiz agora, elas estão, mas ainda não conseguiram ainda ganhar tanto espaço no ensino de ciências, tá? Ainda não tem, assim, um grande espaço, mas elas
já começaram. E aí a professora Júlia vai colocar, né, que o princípio norteador de um currículo multicultural é o de propagar a suposta diversidade cultural presente em nossa sociedade, sendo organizada com base nas múltiplas experiências existentes nas diferentes culturas, de maneira que os alunos consigam se reconhecer e valorizar a cultura do grupo social ao qual são integrantes, e compreender e respeitar a cultura do outro, né? E aí vai fugir um pouquinho da nossa perspectiva, porque você vai relativizar até o que é cultura, tá? Pode passar, por favor, Carla. E aí, né, vamos entrar aqui aos fundamentos, então, da própria pedagogia histórico-crítica, e eu vou correr um pouquinho para a gente fazer o link com o ensino de ciências. Né, os fundamentos da pedagogia histórico-crítica, né? Ela vai se diferenciar as pedagogias, elas vão se diferenciar, né? Num primeiro nível, que vai se situar no âmbito dos pressupostos pela concepção de mundo, de homem e de sociedade. Então, quando a gente vai fazer alguma pesquisa nessa questão, a gente tem que ver qual a concepção de mundo, né? De homem e de sociedade. E aí, né? A pedagogia histórico-crítica, ela parte, né, da questão filosófica pelo materialismo histórico-dialético e a psicologia histórico-cultural. Ou seja, uma pedagogia marxista. Essa é a nossa perspectiva, tá? E aí o homem, como um ser, ele se produz materialmente a produzir, então, os seus meios de existência. E aí eu vou pegar essa citação da ideologia alemã, né, podemos distinguir o homem dos animais pela consciência, pela religião ou por qualquer coisa que se queira. Porém, o homem se diferencia propriamente dos animais a partir do momento em que começa a produzir os seus meios de vida. Passo este que se encontra condicionado por sua organização corporal. Ao produzir seus meios de vida, o homem produz indiretamente sua própria vida material. Ou seja, é a partir, né, pegamos aqui o fundamento, né, do ser social, o trabalho. É a partir dessa perspectiva que nós temos, né, que parte a pedagogia histórico-crítica. Pode passar, Carla, por favor. E aí vamos ter dentro da pedagogia histórico-crítica a própria questão da mediação, né? Ela é central, né, para que e aí ela vai entender que a educação, né, ela é entendida como uma atividade mediadora no interior da própria prática social global, e aí como tal ponto de partida e ponto de chegada da prática educativa e da prática social. E aí essa prática social, ela tem que ser entendida, né, nessa perspectiva, que é onde o professor e o aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém, posições distintas, condição para que trave uma relação fecunda na compreensão e encaminhamento da solução dos problemas postos pela prática social, cabendo os momentos intermediários do método de identificar as questões suscitadas pela prática social, ou seja, a problematização, dispor dos instrumentos teóricos e práticos para sua compreensão e solução, ou seja, a instrumentalização, e viabilizar sua incorporação como elementos integrantes da própria vida dos alunos, a catarse. Vejamos aqui, algumas pessoas, né, que pesquisam na pedagogia histórico-crítica, elas acabam compreendendo isso daqui como passos a serem seguidos. E aí vocês vão ter um livro, né, que não sei se vocês já leram, né, que é um livro do Gasparin. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Aqui, esse livro aqui, tá? É Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. E aí esse livro, ele vai colocar, se vocês forem ler, ele coloca o passo a passo, tá? Só que, depois de várias pesquisas, vai surgir esse outro livro, um livro mais recente, de 2019, que é Fundamentos da Didática Histórico-Crítica, tá? E aí eu tenho aula com a Carolina Galvão e com o Tiago, Carla, nas quintas-feiras, né? E aí eles fazem essa crítica a esse livro aqui, né? Contudo, né, por conta que o professor Gasparin,
né, ele não se apropriou do materialismo histórico dialético, tá? Por isso que eles vão colocar, né, que não teve essa apropriação, né, e o professor Gasparini acabou didatizando a pedagogia histórico-crítica. E aí, quando faz isso, você desconsidera, né, o próprio método que parte a pedagogia histórico-crítica. Né? É isso que esse vai ser o grande erro. Tá? Vai ter esse livro aqui. Vai ter um artigo que vai resumir um pouquinho desse livro, eu também posso mandar para a Carla, vocês vão se encher de coisa para ler, tá? Pode passar, Carla, por favor. E aí, né, o ponto de partida, né, metodológico da pedagogia histórico-crítica não é a preparação dos alunos, cuja iniciativa é do professor, que aí vai estar na pedagogia tradicional, nem a atividade que é de iniciativa dos alunos, que aí é a pedagogia nova, mas é a prática social, primeiro passo, que é comum a professores e alunos, né, identificar, né, o principal problema que nós estamos vivenciando, né, a questão histórica. Um exemplo aqui, nós devemos colocar a própria questão histórica, né? Um exemplo. Nós estamos vivenciando agora, vou pegar com o ensino de ciências. Nós estamos vivenciando agora uma pandemia, né? E aí, será que o ensino de ciências, como ele vinha, e biologia, como ele vinha sendo colocado, né? Como ele vem sendo colocado, ele conseguiu, né, apropriar, né, que a população se apropriasse, né, dos conhecimentos científicos. Será que eu parto da hipótese de que se a gente tivesse o ensino de ciências que ele seja crítico, dialogando com as necessidades do agora, questões concretas, né, o que é, ora, a pandemia ela surgiu, né, por conta da própria relação do homem com a natureza. Né? Existem pesquisas mostrando isso. Ela surge do homem com a natureza. E aí, essa pandemia ela não atingiu a todos? Né? A gente parte daí. Contudo, ela parte da própria relação do homem com a natureza, não foi? Então, pronto. Então, é parte do próprio sistema. Será que isso era tratado, né, anteriormente? A gente sabe nas escolas, quem está na atuação, ou até quem vai fazer estágio e tal, né, que o professor parte do cotidiano do aluno. Né? Eu apresentei agora um trabalho sobre isso, sobre essa questão. Ele parte do próprio cotidiano. Né? Não deixa o aluno, se o aluno tiver interesse naquele conteúdo, vamos deixar o aluno livre. Né? E aí, naquele artigo do professor Nilson Duarte que eu mandei para vocês podem ver que não é desse jeito. Nós precisamos nos apropriar do conhecimento científico, filosófico, artístico, do que existe de mais desenvolvido, né? O cotidiano é que o aluno já sabe, né? Então, a gente vai pegar, por exemplo, podemos sim pegar um determinada, assim, assunto, por exemplo, vacinas, né? A questão do próprio vírus, e dali partir para um conhecimento científico, né? Não deixar o aluno naquele conhecimento do cotidiano, né? Então, essa seria a prática social, né? As questões que involucram, né? Tanto o aluno quanto o professor. E aí o professor Saviani coloca que o professor, né, ele detém um conhecimento mais sistematizado do que o aluno. Ou não é verdade? Né? Isso não é um crime a gente falar isso, né? Porque essas outras perspectivas colocam que não. Não, professora, você é igual o aluno. Não é assim. Né? E se fosse assim, qual o motivo que vocês estariam fazendo pedagogia? Qual o motivo vocês passando 5 anos de peleja na UES? Se não fosse para se apropriar dos conteúdos, sistematizar esses conteúdos, né, aprender didática, aprender a metodologia para chegar na sala de aula e conseguir passar, fazer o máximo, né, que vocês podem fazer para esses alunos. Se assim, se fosse todo mundo igual, então não precisaria da universidade, a gente ficaria ali pelo senso comum,
por exemplo, assim, eu falar, a Carla, ela tem uma apropriação do marxismo mais do que eu. Não é vergonha, porque, claro, a Clara tem uma bagagem maior, né? Uma dúvida, eu disse, Carla, será que é isso mesmo que eu falei? Será que eu não falei errado? Entende? Não é... O que eles colocam é que não pode ser assim, tal, tal. Enfim. E aí acaba que a questão do próprio professor, né, da profissão professor, acaba sendo atacada, como vocês estão vendo aí, né, como se a gente não precisasse do professor. E aí vai partir de um conceito, sabe, Amanda, bem importante na pedagogia histórico-crítica, que é a questão do próprio clássico. Veja, o clássico ele não se confunde com o tradicional e também não se opõe necessariamente ao moderno, e menos ao atual. O clássico é aquilo que se firmou como fundamental, como essencial. E aí pode, pois, constituir-se no critério útil para a seleção dos conteúdos do próprio trabalho pedagógico. Então, quando a gente parte desses conteúdos clássicos, né, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, a gente identifica aqueles conteúdos que estão mais ricos para os nossos alunos. E aí é uma questão nossa, enquanto professores, né, que ainda trabalhamos, né, ainda vivenciamos, né, vivemos dentro de um sistema capitalista, né, e aí as próprias concepções dentro da escola, né, as formações de professores, elas vêm pautadas nessas teorias pragmatistas e pós-modernas, e aí nós, professores, temos que trabalhamos com essa concepção contra-hegemônica, temos que pegar o que nós achamos de mais importante, né, enriquecer esse conteúdo, não ficar apenas no cotidiano. É uma das formas que a gente tem para poder, digamos assim, driblar, né, a própria organização que vem sendo colocadas. E aí o clássico na escola é a transmissão, a assimilação, né, do saber sistematizado. Este é o fim a atingir. E aí cabe encontrar a fonte natural para elaborar os métodos e as formas de organização do conjunto das atividades da escola. Isto é o quê? O currículo. Né? Então, currículo pois, uma escola funcionando, quer dizer, uma escola desempenhando a função que lhe é própria. Aí vocês podem encontrar essa questão, né, no livro da professora Júlia Malanchen e também esse trecho é do Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, do professor Demeval Saviani. Pode passar, Carla. Então, o que é a escola? Né? A escola ela vai dizer respeito ao conhecimento elaborado e não ao conhecimento espontâneo, ao saber sistematizado e não ao saber, então, fragmentado, a cultura erudita e não a cultura popular. Então, a escola, né, tem a ver, então, com o problema da ciência. Com efeito, ciência é exatamente saber metódico, sistematizado. Né? Como eu falei, né, anteriormente, não é um dogma, né, algo absoluto. Né? Ela vai mudando, né? O pessoal fala assim, olha, mas essas vacinas são perigosas mesmo, porque como é que pode, né, em pouco tempo ser produzida vacina? Aí você responde, ó, até uns anos atrás era quase impossível, era inimaginável a gente estar indo passear no espaço. Né, e os milionários estão indo aí, quase todo dia vai um para o espaço, né? Passa um tempinho lá, olha e volta. Vocês estão vendo aí, né? Então, ciência é para isso, né? Para que a gente possa evoluir de alguma forma, né? Mas ela não é, eu não é para isso, eu digo, não é para a gente ir para o espaço, não deixando o povo passando fome aqui no Brasil, não, tá? A fila do osso. Essa forma aí da ciência é alienante. Tá? Estou só aqui mostrando para vocês, dando exemplos, né? E que numa próxima pandemia, que a vacina seja desenvolvida um dia para a noite. Tomara. Né? A ciência é para isso. Então, o pessoal que quer ficar vivendo ainda fazendo aqueles no chazinho, então, enfim, né? Vocês estão vendo que não é assim. A ciência ela tem que evoluir. Né? Então, exatamente, Marisa, a gente tem uma variedade de vacinas devido à ciência, e essa ciência, eu coloco aqui, está sendo muito atacada, né? Nós estamos no Brasil passando pelo desmanche,
né, da paciência. Pronto, Isabela, manda o pessoal usar chá de boldo para Covid. Infelizmente, o pessoal está fazendo isso, né? Então, então, por isso que eu estou dizendo, né, a importância da ciência. Estão vendo que essa discussão aqui, que vocês estão trazendo, ela tem a ver com a prática social. Tá vendo, Amanda? Ela tem a ver com isso. Né? Então, vocês vão trazendo, vocês estão vendo. Bom, a gente vai tratar Covid com chá de boldo, entendeu? Então, a ciência aqui, o ensino de ciências, ele tem esse papel de ser aí a Carla me corrige, que eu tenho dificuldade com essa palavra, desantropomorfizante, tá? Ela é isso, né? Ela é mostrar que, ó, não é algo místico e tal, é uma questão concreta, é uma realidade concreta. Cada um, como vocês viram naquele artigo do professor Newton Duarte, tem sua concepção de mundo, tem sua crença, né? Mas quando a gente leva para a questão da própria ciência, aí a questão ela é outra. Ela tem uma objetividade, ela é algo concreto, né? Ela trata a questão da prática social, tá bom? Se a gente ficar nessa questão do cotidiano, infelizmente a gente vai ter pessoal tomando chá de boldo para Covid. É isso que acontece. Pode passar, Carla, por favor. Aqui, ó, né? Como eu estava colocando. E aí, de primeira mão, é um pouquinho do capítulo de um livro que vai ser lançado. E aí eu tirei do meu capítulo e coloquei aqui. Tá? De primeira mão para vocês. E aí, né, o professor Coelho, né, vai colocar, né, que vejam, a própria pandemia, ela vai trazer à tona, né, a necessidade dos conhecimentos básicos sobre vírus, sobre vacina, sobre os tratamentos, né, a própria disseminação, né, de notícias falsas, a questão do próprio distanciamento social. Gente, distanciamento social, lá na era do meu tataravô já era utilizado, né? Então, para vocês terem noção, tem alguns filmes medievais que vocês podem assistir, aí eles faziam distanciamento social em algumas aldeias, né? Que o pessoal pegava alguma doença lá, que eles falavam assim, peste negra e tal, eles isolavam. Eles faziam isso lá naquela época. E agora o pessoal colocou isso em dúvida, para vocês verem o que leva o relativismo, né? É incrível. E aí, né, o próprio sistema colocou, né, a fragilidade dessas políticas ou a falta delas, né, de questão do próprio SUS, né, que o pessoal fala, olha, né, tem que fazer as investigações com essa questão desse dinheiro que foi para os hospitais. Eles deviam partir também da questão, né, que lá, né, em 2016, aí 2017, né, foi colocado o próprio teto de gastos, né, que aí congelou os gastos na educação, né, na própria saúde, e aí deu o que deu, né, e vem dando, né, vocês falam, o teto do gasto, né, a população pode comer osso, mas a gente não pode, né, passar o teto. E aí, fato é que nesse período da própria pandemia, para vocês terem noção, né, surgiram que 42 novos bilionários, gente. Vocês estão vendo aí o pessoal fazendo fila lá na aldeota para abastecer o combustível 5,97, né? Para vocês terem noção do que nós estamos vivenciando. Pessoas na fila do osso. Ninguém mais pode nem comprar carne. Vocês estão vendo que eu estou trazendo questões que são da nossa realidade, né? E que isso é debatido na sala de aula, né? Isso aqui, por que é que a gente consegue, então, produzir tanto alimento, ser recordista em produção de alimento, e tem gente passando fome no Brasil? Isso aqui é papel do professor de ciências, está falando dentro da sala de aula. Só que a gente não vai ver isso, né? Porque não, o aluno tem que pegar o experimento da cebola com que vai ficar azul aqui, ó. Aí bota lá um negocinho, pronto, experimento da cebola. Isso é importante. O aluno tem que se manter motivado a fazer investigação. O aluno tem que ser motivado a utilizar a ciência, né, o conhecimento científico que ele tem, a questionar essas questões do mundo. Né? Ele tem que fazer isso. Esse é o papel da ciência. Ele tem que ser não alienante. Né? Como a gente vai trabalhar, né? A gente está dentro de um contexto, né,
numa escola privada, né? E aí o nosso patrão é quem ganhou mais dinheiro, né? Enfim, e aí a gente realmente é colocado. E aí, para você ver a questão da contradição, né? Ela vai de encontro à questão da própria concepção de mundo, né? Ela entra nessa questão de concepção de mundo. E aí a professora, a Júlia Rosa, ela vai ter uma tese que ela foi orientando da professora Lígia, e aí ela vai trabalhar a questão da biologia e a própria concepção de mundo, tá? Eu anotei algumas coisinhas da tese dela aqui, né, mas olha, vai ter uma questão que ela vai colocar uma dimensão individual da concepção de mundo, que é um processo histórico de formação de concepção de mundo no próprio desenvolvimento do indivíduo, né? E o problema da formação de uma concepção fragmentária, contraditória, incoerente do mundo, que resulta numa forma de ser incoerente. Por isso que aquela pessoa lá, ela defende o Bolsonaro, né? E aí ela vai lá e leva os filhos, né? Num governo que é contra, né? Vocês sabem aí, eu não preciso falar mais nada, né? Que é que vocês já sabem, já devem sacar o que eu acho que é esse governo, né? O que eu acho que o Bolsonaro merece, né? Então, o Google não me pegar aqui, né? Então, vai que você já sabe o que eu acho, né? Não preciso aqui me alongar nisso, né? E é a própria concepção, né? Eu vi um vídeo de um cara, né, com a bandeira do Brasil e tudo mais. Quando eu olho hoje a bandeira do Brasil, eu já tenho assim a versão, tá, gente? Eu fiquei desse jeito. E aí o cara empurrando a moto, né? Vai de novo, faz arminha para sem o combustível na moto, né? O cara lá empurrando a moto sem combustível, né? Mas, né, defendendo o ídolo dele, né? Então, como você fala, como é que pode isso, né? Para que algo mais contraditório do que aquele presidente da Fundação dos Palmares, gente? Todo dia é um absurdo aquele cara, né? Então, é uma questão assim, sabe, Sibeli, que às vezes eu falo assim, tem que ser feita uma tese sobre isso, a gente tem que pesquisar, né? Porque realmente algo assim, como eu coloco assim, surreal, né? Eu fico. Tem uma pessoa aqui que me chamou assim, professor Caleb, você pode conversar com a minha esposa? Eu disse, o que foi? Um colega meu. Não, é porque ela disse que não vai tomar vacina. Ela já tem 50 anos, ela tem problema no coração e tal. Ela disse que não vai tomar vacina de jeito nenhum, porque a vacina é placebo. Né? E aí ele se vacinou, todo mundo, os filhos se vacinaram, mas ela continua relutante. Né? E aí foi uma situação que eu não me aguentei e comecei a dar risada. A gente ia para um jantar, e nesse jantar só podia entrar quem tivesse tomado vacina. A gente pegava o cartãozinho e estava no condomínio. E ela não tinha, ela estava toda arrumada, né? Passou um tempão se arrumando, teve que voltar para casa. Pronto, né? Eu ri, mas ela é assim. Tem gente que ainda tá assim, tá? E eu acho isso assim, infelizmente é um absurdo, mas vocês viram aí o final da CPI, né? Não foi bem o que eu queria, mas resultou em algumas coisas. Porque, vejamos, vocês viram hoje nas notícias, né, que teve um pastor que morreu, só que antes de morrer ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia. E ele passou 3 dias para ser enterrado. E aí, no enterro dele, o pessoal ainda querendo tirar do caixão para ver se ele realmente não tinha ressuscitado. Para vocês terem noção da situação, né? Ou seja, de vacina, de coisa de comunista, tá a fichinha já, né? Isso aí já tá bateado, já virou meme. Agora tem outras questões, né? Como você bem colocou, né, Beatriz? É necessário, né, a gente dar uma cientificidade, né? A gente combater essas concepções anticientíficas. Tem grupo no Facebook, tá? E aí eu acho que eu coloquei nesse slide alguma coisa, que eles vão defender a Terra plana. E aí eu fui ver nesses grupos o que eles falam, tal, a gente tem que conhecer, né? Ver o que eles falam, e os caras fazem inventam cada teoria. E aí, esses dias eu fui cortar meu cabelo, e aí eu tenho mania de conversar sempre com o cabeleireiro, já é costume conversar sempre com ele. E aí ele comentou comigo, assim, do nada, que a Terra era plana. Eu congelei na cadeira, sabe, assim, entendeu?
Então, a gente, aqui, onde foi, né? Onde foi parar, né? Eu acho que essas notícias falsas que vão lançando, que geralmente pegam a maior parte dessa população, sabe, Beatriz, que realmente não tem tanta escolaridade, né? E aí, alguns que não tiveram ensino de ciências que era para ter tido. Trabalhava com conhecimento de fato científico, com os conceitos científicos, né? Não trabalharam, né? Ficaram só naquela, como eu falei, né? Naquela questão da cebolinha que todo mundo sabe fazer, né? Na questão do pega o sapinho, né? Exatamente, Geovânio, né, Carlos? Pronto. É isso mesmo, né? São gente, vários grupos aí que eu fiquei assim, eu não sabia que existia assim tão com tanta gente, mas existem, tá? E aí a gente vai ver, né, que esse pessoal aí, ó, vai crescendo no número de bilionários. Aqui no Ceará, os bilionários, vocês podem ver, né? Eles estão no setor de alimentação, né, e da saúde, né? Vocês podem ver que o pessoal cresceu na saúde aí em cima de cadáveres, né? Como colocado. Pode passar, Carla, por favor. E é bom assim, sabe, gente? Pode conversar, a gente dialogar mesmo, né? E aí, como é colocado, né? A gente parte dessa tese, né? Que é oportuno frisar que, diante do agravamento da pandemia, do negacionismo científico do governo atual, é que traz a necessidade de revisar e refletir acerca das teorias e abordagens metodológicas que estão sendo utilizadas no ensino de ciências e biologia, pois essas disciplinas escolares tratam diretamente com os conhecimentos essenciais para a compreensão e enfrentamento do atual cenário, né, para outros, então, que poderão acontecer. Se nós tivéssemos uma sociedade que, de fato, ela sabe diferenciar um protozoário de um vírus, igual aquela doutora, né, que estava na linha de frente, a que pensou, né, o kit Covid, vocês viram lá, que ela não sabia diferenciar um protozoário de um vírus, e é uma questão muito básica, né, que os meus alunos que eu tinha do sexto ano sabiam fazer isso muito brilhantemente. E aí a pensadora do kit Covid aqui no Brasil não sabia diferenciar, né? E teve vários memes dela, né? Que ela tinha ido para a CPI e tal, né? Qual que é um vírus, o que é um protozoário? Aí ela ficava olhando assim. Então, é muito triste essa situação, né? Mas é um projeto, né? Exatamente, Marisa, é o que a gente fala de achismo, né? E achismo a gente tem um bocado isso no Facebook, né? Vocês podem ver no Facebook, no Instagram, pessoal, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e coloque como uma verdade. Uma verdade. Aí fala a narrativas, né? Pronto, é ali a narrativa dele. Pode passar, Carla, por favor. Não vai dar para a gente ver tudo hoje, mas tudo bem. Aí, o importante é isso daqui, tá? Esse diálogo. E aí, né, que o professor Saviani vai demarcar que é uma concepção pedagógica, né, ela vai possuir, então, três características fundantes. Uma filosofia da educação, que está subjacente a uma visão geral de homem, de sociedade, de mundo. A teoria da educação, que é no qual está sintetizados diversos aspectos com finalidade de compreender a função da educação na sociedade. E três, que é a prática pedagógica, né, momento em que ocorre a organização e realização do próprio ato educativo. E aí o Lukács vai colocar, né, que para compreender a formação do ser social, deve ser analisada as suas categorias, a exemplo do trabalho, da linguagem, a cooperação e divisão do trabalho, pois é a partir dessas categorias, né, surgem novas relações do ser social, que são especificamente de sua consciência com a realidade, e por isso consigo mesmo. E aí, nesse sentido, é que, mediante o trabalho, os seres humanos não constituem sua existência. Nessa perspectiva, produzir a existência significa produzir a si mesmo, uma autoprodução da sua própria atividade. E esse processo ele é histórico, uma produção da própria humanidade. O desenvolvimento do ser social, então, possibilita, né, de maneira mais complexa o processo de humanização dos próprios sujeitos. É aí que a gente parte, então, dessa concepção, né, do próprio trabalho. E aí vocês vão lembrar, né, da questão do trabalho, né, como ele está colocado agora, né, a questão da própria alienação, né, e aí por isso que vocês vão ver pessoas como a Beatriz colocou, né, vocês colocaram, né, com concepções de mundo, né,
totalmente descolada da realidade, né? E aí é por isso que a gente tem que ter uma concepção de mundo, né? De própria de ciência, né? Dentro da educação, que nós vejamos a realidade tal como ela é. Isso é fácil? Não. Né? Quando a gente vai... Eu não vou falar para vocês aqui que a pedagogia histórico-crítica ela é simples de ser, assim, absorvida. Não. Tá? Mas aí é aquela questão. A gente deve buscar o conhecimento. Sabe por que ela também não é fácil? Porque nos nossos cursos, a gente acaba não tendo muito contato com elas. Eu não sei como é que está na UES, tá? Mas no meu curso, eu não tinha contato com a pedagogia histórico-crítica, né? O meu contato foi com essas pedagogias do aprender a aprender, que o professor Nicolau vai colocar, né? Tem que ser assim com o aluno, trabalhar os projetos, vários projetos. Eu já tive vários projetos, assim, que eu ganhei com meus alunos, entendem? Porque a gente tinha que trabalhar com aquilo, né? Porque a coordenação quer aquilo. Porque o colégio privado, ele quer o marketing, ele quer aquilo dali. Ele não vai trabalhar com a questão que seja crítica. Tá? Bom, eu vou pegar aqui primeiro a questão do próprio multiculturalismo, e que, de fato, tem ganhado, eu não digo no ensino de ciências, mas nas outras áreas tem ganhado bastante, né? É um movimento que vem se concretizando, né? Tem um pessoal que é decolonial, vão surgindo aí várias pedagogias do afeto, tanto nome, gente, tem até uma pedagogia quântica, tá? Eu vi isso eu estava como avaliador num evento de ciências, e aí eu congelei, eu até perguntei para a minha orientadora, professora, você não conhece essa pedagogia quântica? Entende? E aí vai surgindo, sabe? E aí vai surgindo. Enfim, é uma coisa assim que eu particularmente tenho muita desconfiança, tá? Sobre essas questões aí. E aí a menina perguntou, mas aí o multiculturalismo, né? E aí eu vou pegar aqui uma pescazinha, tá? Que aí vai estar no slide, vocês vão ver lá no finalzinho. O multiculturalismo faz parte do relativismo cultural, o processo pressuposto, né, do relativismo gnoseológico. Assim, se o público escolar é diverso, cabe à escola refletir essa diversidade, enquadrada por uma multiplicidade de identidade e relações de pertencimento. Porém, as pedagogias multiculturalistas jamais reconhecem um caráter classista de tais relações. Tá? Em outras palavras, os estudantes não são tomados enquanto filhos de trabalhadores, subjugados por históricas relações de exploração. Não, sua essência é determinada por questões contingentes, por exemplo, de origem ou posições geográficas, né, o camponês, o ribeirinho, o quilombola, ou por outros aspectos biológicos, como a autodeterminação em classificações étnico-raciais e a condição de deficiências, né? Então, eles vão acabar relativizando. O que é, então, cultura para eles? É uma cultura LGBT? É uma cultura... Então, eles relativizam tudo isso. E aí, a pedagogia histórico-crítica entende isso, né, essa questão da própria cultura, como algo que ele é universal. Por isso que também lá no slide vocês vão ver, né, que eu vou trabalhar sobre o particular, o singular e o universal. Né, essa compreensão. Quando essas discussões elas começam a surgir, a gente vai ter a própria fragmentação da classe trabalhadora. Eu não vou reconhecer o outro, né, não, eu não vou entrar naquele grupo tal, porque aquele grupo tal, só quem pode trabalhar são pessoas assim, né, LGBTs. Aí eu falo, né, porque eu sou, né? Aqui não pode entrar, eu não vou aceitar um hétero aqui no meu grupo de estudo, porque ele é hétero. Mas nós somos todos da classe trabalhadora. Entendem? Nós partimos daqui. E quando a educação ela não parte disso, né, parte de outras questões, ela fragmenta. Não vai acabar compreendendo, né, a questão do todo, da totalidade, né, da questão. Então, essas perspectivas, elas não abordam essas questões como eu coloquei,
né? A crítica culturalista está por ela não ser pautada na luta de classes. Olha, qual é o nome do... Carlos, pronto, Giovanni, pronto. Exatamente. Para eles acaba que a luta de classes não existe, assim, não existe essa luta de classes, mas a gente vê essa luta de classes. Amanhã mesmo, as professoras do município de Fortaleza vão parar. Eu estou dando aqui um exemplo aqui bem simples, tá? Elas vão parar. E aí, não existe? Será que na própria questão ideológica, né, quando vem pautar, olha, vocês têm que trabalhar agora sem aposentadoria. Ninguém sabe que não existe mais aposentadoria, tá? E aí, quem que está sendo favorecido com isso? Essa luta, ela existe. Né? E aí, quais são a questão? Aí eu vou entrar aqui já noutra questão. Né? Quais seriam, então, esses conteúdos necessários? São os conteúdos que tratem da própria luta de classes. Tá? E aí vocês vão ter um livro que a gente está estudando, no meu grupo, que já vamos finalizar, esse daqui, os conteúdos escolares e a ressurreição dos mortos. O professor Newton vai já dar essa questão aí como já bem respondida. Aqui, vou ver se eu encontro. Como ele vai colocar aqui, a escola, né, e os professores, mesmo eles não sabendo, né, eles trabalham concepções de mundo. Tá? A escola é um lugar, sim, de luta de classes. Nós estamos vendo aqui, né, que eu estou falando para vocês que na minha concepção, a pedagogia histórico-crítica, né, ela na minha concepção, era a pedagogia que melhor responde às necessidades da classe trabalhadora. Pode vir aqui a Arlene, ou a Maris, ou a Beatriz, falando que não, Caleb, é a pedagogia dos projetos. Não acontece isso? Não é o multiculturalismo, né? A gente tem que trabalhar essas questões. Ninguém está desprezando, né, na questão do multiculturalismo, né, a questão, né, que a própria população negra, o que é a questão histórica dela, do que vem sofrendo, né, escravidão. Ninguém está falando isso, desprezando. A gente está colocando que existe aí a questão da própria luta de classes. E aqui ele vai colocar, né, que aqui no professor Newton Duarte, ó, a escola, desde a educação infantil até o ensino superior, participa da luta de classe, mesmo que os educadores não tenham consciência disso ou rejeitem esse fato. O desafio que a pedagogia histórico-crítica tem assumido é o de constituir um movimento nacional que explore as contradições da educação escolar brasileira na direção da socialização da propriedade dos conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos, entendendo-se esse movimento como parte da luta mais ampla, né, pela socialização da propriedade dos meios de produção, ou seja, a luta pela revolução socialista. Então, aí, Giovanni, você vai ter e aí eu vou recomendar para você os trabalhos da professora Júlia Pasqualini, que ela vai trabalhar também com educação infantil, e uma colega minha está mandando mensagem agora, que é a Maria Cláudia Sacomani, né? E aí ela também vai trabalhar a questão da arte, né? E na própria educação infantil. E também um livro muito bom, O Desenvolvimento do Psiquismo e Educação Escolar, da professora Lígia Márcia Martins. Tá? Como eu falei, eu não vou tratar, como vocês viram, não deu tempo da gente tratar sobre a psicologia histórico-cultural, que ela é importante, né? Porque nesse momento que você tocou aí nessa questão, Giovanni, você vai partir da própria questão da psicologia, tá? Quando a gente vai para as séries iniciais lá, ali do comecinho, a gente vai pegar um pouco mais esse lado que ele é psicológico, né, desse próprio desenvolvimento. Veja, a gente, como eu falei, né, a gente não vai ter resposta para tudo. Como eu falei para vocês, a pedagogia histórico-crítica, ela vai fazer 42 anos, né? A gente precisa avançar em diferentes áreas. A história é uma delas. Eu conheço pouquíssimos pesquisadores da questão da área da história.
tá? E eu participo de um grupo de pesquisadores, assim, de uns 100 pesquisadores da pedagogia histórico-crítica, e eu conto nos dedos quantos são da história, né? Por isso que eu falo, eu não vou ter respostas para tudo, né? Mas aí o que eu posso colocar aqui para você, né? De primeira mão, né? Como eu coloquei ali, é desde a educação infantil. E aí, naquele artigo do professor Newton Duarte, né, vocês podem ver que ele vai colocar, né, que esse conhecimento crítico, ele começa desde lá, né? Ora, aqui em casa, foi uma experiência que eu fiz aqui, tá? Pegando aqui. Tem uma priminha amiga, eu falei 2 anos. E aí, vocês sabem que na educação infantil, às vezes eles colocam que é um pecado você ensinar o ABC, ensinar os numerais, né? Ela sabe. Ela vai fazer 2 anos. Todo dia eu tô ali, ó. Você fala, é um pecado, não pode fazer isso porque ela tem que ter a criatividade e tal. Não que isso não seja importante, isso é importante para o desenvolvimento dela, né? Mas essa outra questão do ABC, dos próprios numerais, ela não é importante também? É porque a nossa formação, digo a minha também, né? Ela é uma formação que ela vem pautada em psicologia, né? Do próprio Piaget, maiormente, né? De que não, a criança tem que se desenvolver sozinha. É que a gente não pode tocar em determinados assuntos em sala de aula, porque o aluno não está maduro para isso, né? Assim que pensa essas psicologias, né? E é fruta para estar madura, né? Então, vamos falar assim, não está maduro. Então, a psicologia histórico-cultural, ela pensa de uma outra forma. Por isso que eu falei que é importante. Ô, Giovânio, essa questão aí você vai ver lá no slide, lá no finalzinho, você vai ver que vou falar sobre a questão da forma, né, conteúdo, vale pedir aqui, eu esqueci agora o nome, forma, conteúdo, destinatário, tá? Você vai ver lá no finalzinho do slide, eu vou trabalhar com isso. E aí, eu recomendo fortemente, né, justamente esse livro, né, Fundamentos da Didática Histórico-Crítica, que eu acredito que a Carla também vai tocar isso amanhã na questão da própria didática, né, e que, como você colocou, né, é pensar a forma, o conteúdo e o próprio conteúdo, forma e o próprio destinatário, tá? Eles vão tratar nesse livro aqui, vai ser muito bem tratado, isso minuciosamente, né? Você falou assim, Caleb, e aí lá no início, como é que eu vou fazer isso? É aquela questão que eu coloquei. A pedagogia histórico-crítica não vai te trazer algo assim, assim, tá prontinho, faça assim, justamente por conta do método, né? É pensar, ele está em constante movimento, a contradição, entende? E aí a Carla vai amanhã eu recomendo que vocês assistam, né, a explanação da Carla, que ela acredito que ela vai tocar nessa questão, que é muito, muito importante. E vocês, assim, eu posso passar depois também, a Carla tem o link do canal do STED BR, que aí lá vai ter várias lives, né, que nós fizemos um curso esse ano, né, que era da didática, do currículo, né, e a questão da própria ciência. Vai ter lá o professor, acho que é o Tiago, que vai tratar sobre a questão da história, né, e você vai ter lá vários fundamentos, vai ter a live do professor Newton Duarte, da professora Júlia, né, e aí você vai ter esse contato. Eu que agradeço, viu, meninas, agradeço o esforço de vocês estarem aqui, tá, também dos meninos, que somos a minoria aqui, tá bom? Mas o esforço de vocês também estarem participando, né? E aí vocês também falam que vocês têm uma grande professora, né? Assim, eu recomendo fortíssimo, assim, a Carla, sabe? Ela tem uma bagagem muito boa, então vocês estão de parabéns, perturbem ela, né? Apesar dela ser um pouco brava, vocês já viram, né? Mas podem perturbar, que ela tem todo o gosto de ensinar, isso é muito importante, tá? É uma questão que era para poucos, isso aí é para poucos professores, tá? Então, parabéns, né? Assim, agradeço demais a acolhida. Infelizmente, não é assim no presencial, né? Se a gente ir até um pouco mais tarde, mas, né? São as contradições, né? Do próprio sistema, tá? Forte abraço a todos.